Então, para a gente começar aqui, eu quero dizer, e a gente vai entrar no tema de sangue, né? Um tema que às vezes é delicado, um tema que nem todo mundo gosta de falar, mas na Bíblia o sangue é tratado como vida, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o sangue na Bíblia é vida, amém? Eu quero que você abra em Levíticos 17:11. A gente vai começar com esse texto. A gente está falando de um livro do Antigo Testamento, um livro que ainda não tinha a vinda de Jesus encarnado aqui para a terra, tá? Mas já falava do derramamento de sangue de Jesus e do quanto isso era precioso. Está escrito assim: pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Na primeira parte do texto ele diz: o sangue é a vida do corpo, pois a vida do corpo é o sangue, porque a vida da carne está no sangue, porque a vida está no sangue. Você já viu aquela história de que aconteceu um acidente e aí a pessoa morreu porque perdeu muito sangue, certo? Perdeu muito sangue, perdeu vida, perdeu o combustível, né? O lubrificante que faz todos os órgãos funcionarem. E na Bíblia não é diferente, o sangue é a vida. E o sangue foi marcado por Jesus para nos dar vida. Antes de Jesus vir, existia o sacrifício de cordeiro, que era o derramamento de sangue. O sacerdote cortava o cordeiro, apresentava a Deus, e Deus se agradava dessa oferta. E aí, de uma maneira que Deus encontrou o plano perfeito de Jesus, para que esse fosse o derramamento de sangue que nos traria vida. Amém? Então a Bíblia relata de início, nessa nossa conversa aqui, que sangue é vida. Então Jesus Cristo entregou por nós a vida. Jesus Cristo derramou por nós o sangue. Tá? E aí a gente tem que começar a entender, diante dessa situação, de tudo que a gente vai passar aqui, e eu quero falar isso com você no final, mas eu quero que você comece a pensar o valor que tem a sua vida. Porque às vezes a gente não tem a dimensão do quanto somos valorosos. Por conta da cultura da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, mas existe um rei que entregou a sua vida para que você pudesse ter vida, para que eu pudesse ter vida, amém? Então a nossa vida, ela não foi comprada por um valor financeiro, ela foi comprada e a nossa vida tem um preço de um rei, né? Você pode declarar isso? A minha vida, diz aí, tem o preço de um rei, nada mais que isso. Jesus Cristo não terceirizou isso, não disse: vamos matar um bode e vamos dar a vida eterna para essas pessoas, vamos matar uma pomba e vamos dar a vida eterna para essas pessoas. Deus disse: você, o meu filho, vai lá, vai entregar, vai cumprir todo esse propósito, vai derramar o teu sangue em favor dos meus filhos. E aí sim, hoje, a gente pode vir aqui até o altar, joelhar aqui, falar com Deus, porque esse sangue foi derramado sobre as nossas vidas, e por esse sangue ser derramado sobre as nossas vidas, nos dá essa autoridade de chegar até esse lugar. Posso ouvir um amém? Amém. Sem esse sangue, só o sumo sacerdote entraria no lugar santo, no lugar mais poderoso. Com esse sangue, somos todos iguais a partir de então. E aí nós recebemos essa condição de entrar para esse lugar. Amém? Então o sangue é vida, o sangue faz pulsar, o sangue faz os órgãos funcionarem. Então quando a gente tem o sangue de Jesus na nossa vida, é para a nossa vida funcionar da maneira que é a vontade de Deus. Amém? Se a gente aceita o sangue de Jesus sobre nós, se a gente aceita a cobertura desse sangue sobre nós, é para a nossa vida seguir para esse caminho, que é o caminho do funcionamento perfeito e pleno da vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos negócios. Tá bom? E aí eu quero ir com você agora para Apocalipse 5:9. Preciso falar mais devagar, minha mulher fala isso. Eu falo muito rápido. Primeira coisa que vai entrar no carro, ela fala assim: falei para você falar devagar, você está falando muito rápido. Apocalipse 5:9 está escrito assim: e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Nesse versículo a gente junta com o povo escolhido de Deus, certo? Então aqui ele comprou todo o povo, de toda língua, de toda nação. Isso inclui a minha vida, isso inclui a sua vida, né? Ele não está dizendo isso apenas para o povo que viveu nesse tempo, ele está dizendo isso para as gerações que virão. E aí
cabe a gente. Então ele escolheu entregar esse sangue para que nós tivéssemos esse lugar. E foi comprado por esse preço. Amém? Então você tem esse preço, você foi comprado dessa forma. Você, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que mora lá no Japão, todos foram comprados porque ele decidiu. E essa decisão valeu tudo isso. Amém? Ainda nesse sentido, eu quero ir para 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Eu vou ler até o 20, tá? Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Amém? Olha só que interessante, a gente vive num mundo totalmente invertido de valores, e aqui a Bíblia diz que você não foi comprado simplesmente por ouro e prata, né? Pelo menos aqui na minha tradução usa o simples, foi pago com simples ouro ou prata, né? E a gente está numa situação que as pessoas se matam por ouro e prata, né? Mas a Bíblia diz que você não foi comprado por ouro e prata, e sim algo muito mais precioso, foi para pagar. E aí o texto continua, mas o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado. Essa foi a condição para o sangue de Jesus ter autoridade sobre a nossa vida, era que Jesus não tivesse erro e pecado aqui, nessa humanidade. E assim ele cumpriu. E aí o sangue dele foi selado e testificado para que nós pudéssemos ter esse mesmo lugar. E aí o texto continua, ele foi escolhido antes da criação do mundo. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo foi o último plano, né? Que Deus tentou Adão, que Deus tentou Noé, e aí não deu nada certo, ele mandou Jesus, mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus Cristo, o plano perfeito, existia antes de Deus criar os céus e a terra e as nossas vidas e o homem conforme a tua imagem e semelhança. Amém? Então ele diz, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. E aí, essa última frase do texto me faz te provocar a pensar novamente qual é o valor que você tem. Nos últimos dias ele foi revelado por causa nossa, por tua causa, por minha causa. Ele foi revelado porque Deus tinha um plano de se aproximar da humanidade. E esse plano inclui as nossas vidas. Então, nos últimos dias, ele veio, se entregou, morreu, foi, deixou o Santo Espírito e virá para nos buscar. Amém? E ele virá para nos buscar porque você tem um valor e você tem uma casa e não é essa. Você tem uma cidade nova, você tem a Nova Jerusalém, você tem um novo território para viver. E ele vem buscar e ele diz na palavra dele que a casa dele tem muitas moradas. E o teu lugar está lá garantido. Se você tiver o sangue sobre a sua vida, se o sangue te justifica. Amém? Então por causa de vocês, ele foi revelado. Por causa de vocês, ele veio, passou por tudo que passou, se entregou e morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Por causa de vocês, por nossa causa. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, amém? E o que é mais interessante é que os reis que a gente conhece, filmes, livros, são aqueles reis que ficam escondidos no seu trono, certo? Todo mundo resolve tudo para o rei ali, ele fica ali na dele parado, né? E aí ele manda, ele ordena, ele distribui funções e ele fica ali ouvindo e tomando as decisões. E o rei, que é o nosso, que pagou esse preço, é o primeiro rei da batalha, certo? Quando acontecer a batalha final, ele vai ser a primeira pessoa que vai estar lá, que vai estar lutando. Então nós temos o privilégio ainda de ter um rei, que é o rei que já venceu a batalha e venceu por nós. Então tudo aquilo que luta contra esse rei, inferno, demônios, potestades, já sabem do poder desse sangue. Tudo isso que se levanta para tirar o máximo de pessoas da presença de Deus, sabe que eles são derrotados por esse sangue. E nós que somos filhos, nós que somos os cristãos, os crentes, às vezes a gente duvida
do poder desse sangue sobre a nossa vida. Às vezes a gente se vê em situações e a gente fala, será? Não é para mim? Pô, aquilo que o Maurício está falando ali pode servir para ele. A forma que a Valéria orou aqui pode servir para ela, mas será que serve para mim? O Jonas louvando e adorando ali, pô, legal, é bonito para ele, mas será que é para mim? E o sangue de Jesus foi derramado por você. O preço foi pago por você. Para que você tivesse a opção de escolher um dia se você ia servir ou não a Jesus. Então ele morreu, se entregou e disse, aqui está o meu espírito, a minha missão está cumprida, um dia eu volto para resgatar, só que a escolha está na mão deles. Aquele que quiser ter esse sangue, aquele que quiser aceitar esse lugar, aquele que quiser ter essa referência de Jesus na vida, eu voltarei para buscar. E tenho uma casa nova para você. E muitos ouvem, muitos não acreditam, muitos ouvem, caminham e se perdem, muitos talvez nem terão tanta chance de ouvir assim, mas eu volto a dizer, você parou para pensar no valor que você tem? No valor que a pessoa que mora com você, os teus pais, tem? Você parou para pensar que um sangue foi derramado de uma única pessoa que foi justo sobre essa terra. A única pessoa que não precisava pagar o pecado com a morte, que é isso que a Bíblia diz, pagou o nosso. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então aquela morte trouxe para nós vida. Eu postei lá, Jesus Cristo morreu na sexta-feira, eu postei no meu Instagram a foto dele ali crucificado. Aí um amigo me chamou e falou assim, pô, você tá maluco, você tá postando Jesus Cristo crucificado e tal. Eu falei assim, não, volta aí domingo, que aí ele vai estar ressuscitado. Falei para ele. Porque assim, ele estava brigando comigo porque Jesus ressuscitou. Eu falei, não, ressuscitou, mas essa morte aqui que eu postei, eu não estou postando para alegrar que ele morreu, mas eu estou postando que essa morte foi o que me traz vida. Amém? Que essa morte aqui, que ele morreu, eu posso viver hoje. E eu posso ter acesso porque o véu foi rasgado de cima a baixo por causa dessa morte. Amém? E no terceiro dia ele mostrou que ele venceu a morte. Amém? Ninguém mais tem poder sobre a morte, só Jesus. Amém? E ele entrega isso para nós. Todo dia que você acordar, você tem que falar de Deus, Jesus, me reveste com o teu sangue para esse dia hoje. Amém? Às vezes a gente acorda todo desesperado, sem tempo para orar, sem tempo para fazer nada, despertador tocando, gritando, você bota 10 vezes o soneca ali, a hora que você vai acordar, você já está lá no seu trabalho. Quem acorda no trabalho? Muita gente acorda lá no escritório já. A gente não tem tempo de ter esse momento. Mas meu pai me ensinou uma coisa que ele disse assim, meu pai ele é missionário, né? E ele é chato, assim, ele é um missionário muito chato. Então ele é meio tradicional, sabe? E ele fala as coisas e um dia eu falei, pai, eu vou no discipulado. Ele falou assim, mas você é discípulo de quem? Eu falei, do Bispo Hugo, Bispo Gisela, Jonas, Carol. Mas você não é discípulo de Jesus? Seu discipulado é com Jesus. Eu falei, não, pai, é que é uma forma que a igreja tem de cuidar da gente e tal. Ah, não, beleza, então tá bom. Meu pai era bruto, assim, chato. Ele pega as coisas e vai postando, cada vez que ele posta no Stories é uma cacetada. Então assim, não sigam ele. Aí ele diz assim, cara, é o seguinte, você não pode sair da sua cama sem antes cair de joelho. Você sai ali, acordou, já coloca o teu joelho no chão, não escova o dente antes de Deus, não pega no teu celular antes de Deus, não come uma bisnaguinha antes de Deus. Ele falou, faz isso aí. Você vai ver que o teu dia vai ser bom, o teu dia vai acontecer. Eu confesso que eu não consigo fazer isso todos os dias, mas antes de qualquer atividade minha, eu estou em oração. Amém? Eu acordo 5h40 para preparar o café da manhã para meus filhos que vão para a escola. Eu acordo 5h40, eu boto meu joelho no chão e falo, Deus, que hoje seja um dia abençoado, e começo a profetizar. Amém? Vou preparar o café profetizando, vou acordar as crianças, pai, levanta esse abençoado aqui em nome de Jesus, que o dia deles seja uma bênção. Amém? Mas a gente tem que declarar isso, porque o mundo espiritual precisa entender que existe um sangue sobre a sua vida. O mundo espiritual precisa olhar para você, para a sua situação, para a sua atitude e falar, não posso mexer com essa pessoa, porque essa pessoa é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Eu vou contar uma história que eu já contei no Arena, mas eu não sei se eu já contei aqui. Eu era da igreja da Sara da Augusta, e tinha uma pessoa lá, a gente era do grupo de jovens, e tinha uma senhora que ela sempre olhava para nós e dizia, meu filho um dia vai estar aqui com vocês. E a gente, amém e tal, mas ninguém preocupado em evangelizar o filho dela, amém e tal, amém. E ela todo dia orando pelo filho. Eu acho que isso é antes de você chegar ainda, cara. Antes de você chegar. Aí um dia o filho dela, procurando tantas coisas, tentando várias coisas na vida, foi parar num terreiro de macumba brabo. E aí ali, começando as coisas e tal,
o chefe ali, né, não sei como é que funciona ali, o cara que ia resolver ali a parada, ia falar, ele falou assim, ó, não podemos começar. Aí todo mundo ficou assim, ele falou assim, enquanto aquela pessoa estiver aqui, eu não posso começar nada. Aí por quê? Porque aquela pessoa ali, a mãe dele está orando agora, no quarto dela, por aquela vida. Ou ela sai, ou ninguém começa nada. O moleque começou a chorar, levantou embora, foi para casa, chegou em casa, a mãe dele ainda estava de joelho ali orando. E aí esse cara foi para a igreja, nunca mais saiu, virou líder ali e tudo mais. Ou seja, ele talvez não tinha acreditado no sangue derramado para a vida dele, mas alguém acreditou. Alguém orou. E alguém orava e clamava e jejuava, e o filho se converteu. E, de fato, a senhora chegou com o filho lá um dia e falou assim, não falei que meu filho ia estar aqui com vocês? Falei, glória a Deus, aleluia, amém. Então o sangue, o mundo espiritual olha para o sangue e reconhece, esse tem o sangue de Jesus, esse a gente não pode mexer, esse é selado, amém? Como você quer ser conhecido pelo mundo espiritual? Aquele que tem valor para Deus, aquele que entende esse pagamento, amém? Ou a gente vai ser conhecido como, vamos tocando a vida, vai, deixa o sangue derramar sobre você e declara todo dia, hoje vai ser um dia de bênção, hoje vai ser um dia de vitória, eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida, amém? Apocalipse 1:5. Estou falando mais devagar, viu, amor? Calma aí. Apocalipse 1:5 diz assim, e de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Além de tudo isso que a gente disse, Jesus Cristo derramando o teu sangue, e esse sangue é o sangue que nos purifica. É o sangue que nos livra de todos os pecados. É o sangue que o texto diz que nos torna sacerdotes para Ele, para Deus, para o Pai. Vê aí, está escrito assim, Ele é testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar os governantes sobre toda a terra. Aí na segunda parte ele diz, toda a glória àquele que nos ama, nos libertou de seus pecados por meio do seu sangue. Amém? Nos libertou dos pecados pelo meio do seu sangue, porque nos ama. Amém? Outra situação que o sangue é vida, é quando a gente faz doação de sangue, né? As pessoas têm ali, né, um tempo mais de vida ou são curadas de alguma forma por conta da doação de sangue de outras pessoas. Transfusão de sangue, onde tira o sangue sujo e coloca o sangue limpo. Então esses são outros exemplos de que o sangue é vida, amém? De que o sangue que circula em tudo nosso é a vida, amém? E ele veio para entregar isso. E aqui nesse texto ele diz, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, você é um sacerdote para o Pai, através do sangue, amém? Então hoje a gente ocupa esse lugar de sacerdote. Por que está dizendo isso? Aquele que entrava no Santíssimo levando o sangue no tabernáculo era somente o sumo sacerdote. E hoje nós somos esse sacerdote por conta desse sangue que foi derramado. Então você pode ter o perdão dos seus erros e pecados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ei, veja bem, não estou falando que é de um cordeiro, é do sangue de Jesus. Eu não estou falando que é de um cabrito que cortaram a garganta e fizeram expiação do teu pecado. É do sangue de Jesus. Amém? O sangue mais valioso de toda essa terra foi pago por você. Nesse caminho todo, Deus criou esse acesso para o homem, né? O sangue nos dá acesso a Deus. O sangue nos mostra um caminho, né? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e vida. E a gente só entra nesse caminho, nessa verdade e vida, quando a gente entende o nosso lugar nisso tudo. Amém? A gente tem um lugar para ocupar dentro dessa situação. E a gente está aqui toda a ceia, celebrando com vinho, com suco, né? O sangue de Jesus derramado. E aí, esse sangue que foi derramado na ceia, que foi derramado na cruz, ele é o sangue que nos dá a chance de recomeçar.
Se a gente não veio de um berço de ouro, de um berço evangélico, berço de ouro, se a gente não veio de um berço evangélico, a gente tem que recomeçar. Porque a Bíblia diz que a gente precisa nascer de novo, sim ou não? E aí, até se a gente veio num berço evangélico, às vezes a gente tem que recomeçar. E quando a gente recomeça, a gente está recomeçando porque esse sangue nos justifica esse lugar, nos dá esse lugar de recomeço. E se você precisa recomeçar 10.000 vezes, você pode fazer isso. Só precisa recomeçar todo dia, você pode fazer isso. Se você acordar todo dia e falar, eu quero recomeçar hoje, e o sangue está sendo derramado sobre a minha vida, você pode fazer isso. Amém? Porque não tem limite. Todo dia é dia de você participar de um processo de purificação e de entrega da tua vida a Jesus. Então o sangue que é vida, o sangue que te perdoa, o sangue também te dá a condição de recomeçar. Amém? Você já viu pessoas que recomeçam vidas, né? Ou alguma coisa acontece no trabalho, tem que recomeçar. É uma superação, é uma luta. Ou um casamento bagunçado e ele tem a chance de recomeçar. Não é fácil, não é simples, mas o sangue te dá a chance de recomeçar todos os dias, em todo o tempo na sua vida. Amém? Então a gente às vezes olha e não acha mais saída, mas existe o sangue. A gente olha e não acha mais condições, o sangue abre portas. Amém? E o sangue te livra da morte. Lembra o povo que à noite ia passar o anjo da morte. E ele estava autorizado a matar todos os primogênitos que não tinham. Todos os primogênitos não, todos que não tinham o sangue na porta. Então eles tinham que cortar o cordeiro e chamuscar ali o sangue na porta. E o anjo olhava aquilo e falava, não, aqui eu não posso tocar, aqui eu não posso mexer. Ou seja, onde tem o sangue da vida, não existe a morte. Amém? Então se eu fosse você, eu declarava o sangue sobre a tua casa. Eu declarava o sangue sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Amém? Porque onde está o sangue do cordeiro não tem morte. E a palavra de Deus diz, mesmo que ainda morra, viverás para sempre. Amém? Então, você que é homem, sacerdote da tua casa, pega o óleo ungido, unge os umbrais da tua porta e declara, esse é o sangue de Jesus. E desse momento para frente, não entra nada que seja morte na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém? Eu faço isso quase todo dia também em casa. Eu oro e declaro todo dia. Porque a gente não sabe, né, como as coisas são e como são os pontos de contato que podem entrar na nossa casa. Televisão, um monte de coisas, um monte de porcariado. E eu declaro, na minha casa não entra espírito de morte. Na minha casa não entra nada que vai tirar a nossa paz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa casa é um lugar de cura, de santificação, de milagre. Amém? E a dica que eu te dou é o seguinte, a tua palavra tem poder. Amém? E a tua palavra é decisão. Decide usar essa palavra, decide usar o comando para algo que vai te trazer frutos, para algo que vai declarar a vitória de Jesus Cristo sobre a sua casa. Amém? Vocês estão ainda aí? Aguenta mais um pouquinho aí. Amém? 1 João 1,7. Ele ainda fala esse texto sobre o sangue como purificador do pecado, e ele diz, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Ele dá uma condição aqui interessante, ele diz, se vivermos na luz, o que é viver na luz? A segunda parte do texto ele diz, como Deus está na luz. Então se a gente vive com Deus, se a gente vive em Deus, se a gente vive justificado por Deus, e a gente vive em comunhão, o que é comunhão? É a casa de Deus, é quando você está aqui com outras pessoas, é quando você está aqui ajoelhado e aí Deus coloca na tua mente, ora por tal pessoa, ora por outra pessoa. Quando você está aqui, você dá um abraço, você vai ali atrás, toma um café com o corpo da igreja. Essa é a comunhão. Viver na luz, viver na comunhão. E ter o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Sem andar na luz, tem comunhão. Amém? Porque a luz, o escuro a gente não enxerga nada. Quando a gente tem a luz, a gente enxerga quem está com a gente. A gente enxerga Deus. Então na luz há comunhão. Amém? Se a gente tivesse tudo apagado aqui, você não ia ver nada, você ia sair tropeçando aí. Mas agora você pode ver para a beleza da pessoa que está do seu lado, porque tem luz. Amém? Deus é luz. E onde há luz, há comunhão. Onde há comunhão, tem o sangue. Amém? Porque a comunhão é o corpo. E o que eu disse aqui, que o corpo traz vida, é o sangue.
Amém? E onde tem sangue, tem purificação. Então é um caminho luz, comunhão, sangue, purificação. Viva na luz, diz a palavra, e ali vai ter a purificação. Anda na luz, anda em Deus, anda com Jesus, e ali vai ter essa purificação. É dessa forma. Ah, Maurício, mas que ótimo, você está falando tudo isso, como é que eu chego para ser purificado pelo sangue? Anda na luz, anda na palavra, lê a Bíblia, ora, jejua, participa dos cultos, participa de uma célula. Se você não tiver uma, conversa comigo depois do culto, a gente tem uma célula especial para você. Fazer uma propaganda, né? Onde tem a luz, tem Deus. Onde tem Deus, tem comunhão e tem o sangue. Amém? Tem o poder. Sangue, vida, poder. Amém? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Eu não sei a tradução aí. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, ou seja, pelo sangue. Na figura do tabernáculo, né, a gente teve essa explicação aí, somente podia passar por essa cortina, né, o sumo sacerdote. Só ele podia entrar nesse lugar levando os pedidos de oração do povo, os pedidos comuns de todos. Só ele podia entrar ali. E aí aqui ele diz que por causa desse sangue derramado, nós podemos entrar com toda a confiança. Ou seja, não precisamos ter medo mais de entrar na presença de Deus. Não precisamos ter medo mais de nos prostrarmos e ter medo de um Deus que castiga. Nós temos um Deus de amor, um Deus de entrega. Então a gente, sem medo e sem vacilar, a gente pode entrar nesse lugar, no Santíssimo. E aí o versículo 20 diz: porque a sua morte, Jesus abriu um novo caminho e vivo, através da cortina. A cortina que separava foi rasgada. E aí a gente tem esse lugar. Amém? Eu já disse isso, antes o sumo sacerdote entrava, hoje você é o sacerdote. Você pode pedir, você pode orar, você pode clamar, declarar, profetizar. Amém? Por isso tem esse movimento do altar aqui, para você sair daí e fazer a tua aliança aqui. Ninguém precisa colocar a mão na tua cabeça aqui. Ninguém aqui é mais santo que você, né? Embora tenha algumas direções que a gente acaba fazendo isso. Mas o seu ato de sair do seu lugar e vir até aqui, você está dizendo para o mundo espiritual: eu confio no altar. Você está dizendo para o mundo espiritual: eu confio no sangue derramado. Eu confio que ali não tem nenhuma diferença daqui para o lugar que você está. Mas o fato de você sair é um ato de fé. E mostra para o mundo espiritual: ele está confiando no sangue, ele está confiando no altar, ele está confiando num Deus que morreu e se entregou por ele. Agora deixa eu te falar uma coisa: não deixa essa cortina ter sido rasgada à toa. Não deixa que todo esse sacrifício do sangue tenha sido em vão na tua vida. Não deixa que todo esse valor que eu disse que você tem, que nós temos, seja esquecido. Não deixa isso ser em vão. Faz isso ser verdade na tua vida. Faz isso ser verdade na tua história, na tua casa, na tua família. Qualquer lugar o sangue de Jesus pode entrar. Ele rasgou para a gente entrar, certo? Ele não nos colocou lá dentro, ou seja, é o nosso passo que vai nos colocar lá dentro. É a nossa fé, é aquilo que a gente acredita. Não deixa essa cortina ter sido rasgada em vão. Não deixa esse sacrifício ter acontecido no vazio. Faz ele valer a pena. Amém? Faz essa história toda fazer a pena na tua vida, na nossa vida, na tua casa e tudo mais. Amém? E aí, ele diz que, no texto, que ele abriu um novo e vivo caminho. Ele é um caminho novo, né? Ele é um caminho que é diferente do que a gente passou, do que a gente viveu. É um caminho novo, é um caminho de... é um caminho novo, existe um lugar novo, existe uma nova esperança. O novo traz medo, sim ou não? O novo traz ansiedade, o novo traz, sei lá, um certo controle. E aí depois que o novo vai passando e ele deixa de ser novo, a gente vai acalmando e vai entregando as nossas armas, não é? Existe um caminho novo e talvez você olhe para esse caminho e você fala: não, peraí, esse caminho dá medo, esse caminho eu vou ter que abrir mão de coisas, esse caminho eu vou ter que
abrir mão da minha história, esse caminho eu vou ter que abrir mão do meu passado. Nesse caminho Deus vai ficar falando do meu pecado, vai querer tirar o meu pecado. Sim, nesse caminho, se você desejar entrar, você vai ser confrontado. Mas você vai ser confrontado para ser uma pessoa melhor. Você vai ser confrontado para ser a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Não tem como você ter o sangue sobre a sua vida e não ser confrontado. Se você está benzão aí, do jeito que está a tua vida, é porque talvez o sangue ainda não faz sentido. Mas se o sangue faz sentido, se o sangue te mexe com você, é justamente para isso que ele existe. Para tirar você da tua zona de conforto, para tirar você do lugar que você está paralisado hoje. O sangue vai te dar um passo à frente. Amém? O sangue vai te mostrar o caminho certo. Deixa eu te falar uma coisa, é o caminho novo, entra nele. Fecha os olhos e entra nele. Vai dar medo, vai com medo. Vai dar insegurança, vai com insegurança. Só que lá na frente você vai ver que se não fosse esse passo, a tua vida seria a mesma. Daqui 5, 10 anos você vai olhar e vai lembrar desse passo. E você vai falar, aquele dia eu tomei a decisão e hoje eu estou nesse lugar. Amém? E outra coisa, a sua decisão, ela não vai mudar somente a tua história. A tua decisão muda quem está ao teu redor. Amém? Você está aqui hoje porque um dia alguém decidiu entrar nesse caminho. E alguém te convidou para estar aqui. Amém? E tem pessoas esperando você decidir. Deus está esperando a tua decisão para colocar pessoas no teu caminho para você trazer para cá e terem a vida delas mudadas. Amém? Então você é um agente de transformação do sangue. O sangue que você carrega não é só para você. O sangue que te justifica outras pessoas. E eu vou te falar uma coisa, pode liberar esse sangue porque não vai fazer falta para você não. Pode liberar o sangue. Vai pregando, vai mostrando, vai falando, vai trazendo, vai conversando. Amém? Porque o sangue que justifica a sua vida será derramado para outras pessoas. Em nome de Jesus. Efésios 2, 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Amém? Versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Coloque a mão no seu peito e diz assim: Deus vive em mim pelo seu Espírito. Aquele que entende todo esse processo da cruz, do sangue, esse texto diz que se torna membro da família de Deus. A tua família pode ser bagunçada, mas a família de Deus te espera. E a família de Deus te adota nesse texto. E você pode, por essa justificativa, entrar nessa família. E olha o que mais diz o texto aqui. Juntos somos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. O alicerce dos apóstolos e dos profetas é a palavra que lá atrás eles aprenderam de Jesus e até hoje a gente fala aqui. 2000 e tantos anos depois estamos aqui reunidos falando das palavras de Jesus, falando do que escreveram, falando do que relataram. Onde a pedra angular é o próprio Cristo. Ou seja, olhando sempre Cristo como destino final, olhando sempre como Cristo como o memorial disso tudo. Amém? E aí no versículo 21, nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. O sangue, quando entra na sua vida, te transforma num templo sagrado. Posso ouvir um amém? O sangue, quando justificado as nossas atitudes, transforma a nossa vida num templo sagrado. E aí Deus olha e Deus habita. Como diz no final do texto, por meio dele, vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Você está sendo edificado. Eu estou sendo edificado. Cada dia que a gente está na presença de Deus, estamos sendo edificados. Amém? Para que essa habitação
seja cada vez mais verdade. Para que cada vez mais a gente esteja longe do pecado e aí não exista mais um abismo entre nós e Deus. Porque o Espírito habita nesse lugar. Amém? E é o Espírito que te convence do pecado, é o Espírito que te convence do erro, é o Espírito que está falando no teu ouvido aí agora, é o Espírito que está fazendo você lembrar de tal pessoa, pô, tal pessoa podia estar ouvindo essa palavra, é o Espírito que vai te incomodar para cada vez mais você estar perto de Deus. Amém? Porque Ele é morada no teu coração. Se estiver limpo, se estiver lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Ainda em Efésios 3, no versículo 6, diz assim: este é o segredo revelado. Tanto gentios como judeus que creram nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa de Cristo, em Cristo Jesus. Se somos parte da família de Deus, somos herdeiros junto com Cristo. Amém? E todas as promessas que Cristo deixou nessa terra, eu e você temos direito. Quais são as promessas? A promessa na cruz te garante uma vida sem enfermidade, te garante uma vida plena, te garante uma vida liberta de demônios, de pecados, te garante uma vida, pelo menos tentando buscar uma plenitude, um lugar tranquilo, um lugar calmo, um lugar de paz. Jesus Cristo prometeu paz, é uma das promessas. E você tem direito a essa herança de Jesus Cristo. Amém? Somos herdeiros junto com Cristo, porque fomos chamados para fazer parte de uma família. Somos adotados por essa família e ainda temos direito de toda essa herança. Amém? E a herança da salvação, a herança de um novo lugar, a herança de uma nova terra. Às vezes a gente olha para tudo isso e fala: nossa, eu quero ser a melhor pessoa aqui nessa terra. Beleza, legal, não é errado ser isso. Mas a tua herança maior vai ser quando Jesus Cristo vier te buscar. E aí sim ali não terá sofrimento, não terá morte, não terá dor. Terá a plenitude da vida e a comunhão constante com Deus. Glória a Deus, estamos juntos? Versículo 12, ainda de Efésios 3. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Ou seja, o texto aqui de Paulo lhe diz: com ousadia e confiança, temos acesso a Deus. Quando Deus quer falar contigo e quando Deus espera você para aquela conversa da tua oração, porque orar é conversar, amém? A tua oração é conversa com Deus. Quando Ele espera isso, Deus olha para você e espera confiança e ousadia da tua parte. A ousadia com respeito, né? Quero dizer isso, não a ousadia do lado talvez difícil da palavra, mas a ousadia de olhar Deus como Pai, de falar: Pai, eu errei, Pai, eu pequei, Pai, eu quero me purificar, Pai, eu quero isso, Pai, eu preciso disso, Pai, eu preciso desse lugar, Pai, me abençoa aqui, Pai, me ajuda nisso. Ousadia e confiança, porque Deus sabe de tudo que você precisa, sabe de tudo que você faz. Então vai com ousadia, confiança, inteligência, verdade. Amém? Porque Ele está te esperando. Todo dia que você acorda, Ele começa a ver o teu dia e te espera. A hora que você fala: Deus, é agora. E a Bíblia diz assim: vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que ali Deus vai falar. E cara, as minhas melhores orações são essas. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu boto meu joelho no chão e eu sempre começo declarando: Deus, a tua palavra diz para eu fazer isso, e a tua palavra diz que em secreto o Senhor vai falar comigo. As minhas melhores orações são essas, que eu estou ali com o meu tempo, coloco o louvor ali e fico ali, orando, pego a Bíblia, leio, volto a orar, pego a Bíblia, leio, volto a orar. Às vezes você fica ali 10 minutos, que parece que nessa conversa, nesse relacionamento, passou aí horas, né? Mas com confiança e ousadia devemos entrar na presença de Deus. Não precisamos mais ter medo para esse lugar. Jesus Cristo acabou com esse medo. Pode ir com confiança, pode ir com ousadia. Deus quer te ouvir, Deus quer sentir o bater do seu coração. Amém? E o último texto que a gente vai ler aqui, ainda em Efésios 3, o versículo 17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Amém? Então aqui diz: quanto mais confiar em Deus, mais Ele habita no nosso coração. O que é confiar? É saber que Ele vai fazer algo, é saber que Ele está no controle, é saber que Ele está no comando, certo? Ele só consegue fazer se te dar o controle total. E quanto mais confiamos, mais Ele age, ao ponto de que as nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão fortes.
Amém? E eu quero fazer, para a gente encerrar e os músicos podem subir, mais uma vez a pergunta para você. Qual é o valor que você tem? E eu quero que você saia daqui com essa pergunta na tua mente. Qual é o valor que você tem? Às vezes na sua casa você não tem o valor que você gostaria. Você não tem o valor que você merece, talvez no seu trabalho. Você não tem o valor que você merece. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que você vale o preço de um rei. Que não é um rei de qualquer reinado. Eu estou aqui para falar do Filho de Deus. O Filho de Deus vivo que morreu e no terceiro dia ressuscitou. Pela tua vida. Amém?